Diga comigo, Espírito Santo, nosso refúgio. Por favor, assente-se um pouquinho. O Salmo 90 é o único salmo na Bíblia expressamente de autoria mosaica. Expressamente está dito que Moisés é autor deste salmo, Salmo 90. Muito provavelmente esse é um dos mais antigos salmos entregue por Moisés ao povo de Israel, passado de geração em geração, antes de ser agrupado com os outros 149 salmos, se compõe o livro dos Salmos, também chamado de Saltério. Desde a antiguidade, o Saltério está dividido em 5 livros. Então, os 150 capítulos do livro dos Salmos têm uma subdivisão. São divididos em 5 grandes grupos. Há discussão sobre o que propriamente seja essa divisão no livro dos Salmos. É uma divisão muito antiga na história de Israel. Bíblias mais antigas aparece lá livro 1. Você encontra isso nos Salmos. Uma das correntes mais aceitas sobre o porquê dessa subdivisão dos Salmos em 5 livros é a de que cada um desses grupos corresponderia a 1, 2, 5 primeiros livros da Bíblia. Se for assim mesmo, nós teríamos então o seguinte, preste muita atenção, do Salmo 1 ao Salmo 41, que é o primeiro livro dentro do livro dos Salmos, é o livro 1 do livro dos Salmos. Do capítulo 1, ao 41, nós teríamos uma correspondência com o livro de Gênesis. Livro 2, do Salmo 42 ao 72, teríamos uma correspondência com o Êxodo. Do Salmo 73 ao 89, nós teríamos uma correspondência com o livro de Levítico. Do Salmo 90, o salmo que vamos ler agora, pelo menos uma parte dele, do Salmo 90 ao Salmo 106, nós teríamos o equivalente ao livro de Números, o correlato dentro de Salmos do livro de Números, e o último e 5º livro corresponderia ao Deuteronômio, do Salmo 107 ao Salmo 150. Repetindo então, o Salmo 90, de autoria mosaica, que é o primeiro salmo do 4º livro, do livro dos Salmos, o 4º grupo do Saltério. O Salmo 90 faria um dueto com o 4º livro de Moisés, que é o livro de Números. Números tem esse nome por causa das instruções que o Senhor deu a Moisés de enumerar, de contar todos os homens israelitas da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel pudessem ir para a guerra. Isso aparece lá em Números 1, verso 3. Na verdade, Moisés conta os israelitas por pelo menos 2 vezes. Uma vez no Monte Sinai e outra vez nas planícies de Moabe, perto de Jericó. Isso aparece em Números capítulo 26. O livro de Números, 4º livro de Moisés, então o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia de autoria mosaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Números, o 4º livro, também registra as experiências de fé dos israelitas e as experiências de falta de fé, de rebelião, enquanto Israel vagava por 40 anos no deserto. É interessante notarmos que em hebraico o livro é chamado de Bemidbar. Bemidbar significa no deserto. O nome desse livro em hebraico é No Deserto. Ou seja, é um livro que relata as experiências do povo de Deus na terra da sua peregrinação, ou nos dias da sua peregrinação. Esse é o livro de Números, cujo correlato no livro dos Salmos é o 4º livro. Falei para vocês, do Salmo 90 ao Salmo 106. Salmo 90, salmo cujo início analisaremos agora. O Salmo 90, repito, mais uma vez, faz paralelo com Números. Fala para nós, agora veja só, fala para nós sobre a peregrinação nos desertos da vida.
Fala para nós sobre a confiança em Deus em meio a esses desertos. Fala para nós, o Salmo 90, da necessidade da bênção de Deus para a transformação do inóspito deserto em uma terra hospitaleira. O hostil torna-se hospitaleiro quando Deus intervém de acordo com o Salmo 90. Diz Moisés no verso 1: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje apresenta esse verso 1 e também o verso 2, na verdade eu li os dois primeiros versos do Salmo 90, de uma forma muito bonita. Senhor, diz a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Moisés compõe essas palavras e nós precisamos nos lembrar de que para o próprio Moisés bebê, Deus lhe serviu de refúgio. Lembremos da história de Moisés. Êxodo capítulo 1, verso 15. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Êxodo capítulo 2, verso 1, vai contar a reação dos pais de Moisés diante do perigo que estava ali tão próximo por causa da ira do rei do Egito contra Israel. Êxodo 2, verso 1 diz: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A continuação da história de Moisés, talvez todos nós conheçamos. Junto ao rio Nilo, a filha do faraó vai se banhar. Lá no rio Nilo ela vai se banhar, vê o cesto, resgata o menino e o cria na corte. Moisés é livre do inimigo, porque Deus se fez, desde quando ele era bebê, seu refúgio. Mas Moisés no Salmo 90 não fala apenas de si próprio. Ele diz: Deus, vamos falar juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de Moisés, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés, nesse salmo, também fala de Deus como um refúgio para os seus irmãos israelitas. Êxodo capítulo 13 diz: quando por fim o faraó deixou o povo sair, salto do verso 17 para o verso 21 agora. O Senhor ia adiante deles, durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Moisés, no Salmo 90, abre mão, remove toda e qualquer impossibilidade quando fala do poder de Deus. Não há em Deus impossíveis. Deus pode ser refúgio de uma pessoa, tanto quanto pode ser refúgio de uma nação inteira. Para Deus não há nenhuma dificuldade.
De uma coisa para outra, para Deus não há diferença. Antes que os montes nascessem, diz Moisés, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías o profeta, em nome do Senhor, no capítulo 40 da sua profecia, verso 25 vai dizer, ele está falando em nome de Deus. E essa é a pergunta que Deus faz para nós neste exato momento: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Pena nós não temos aqui uma clarabóia bem grande, só vidro no teto para todos agora olharmos. Mas Deus, por boca de Isaías o profeta, segue: olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama, diga comigo, chama cada uma pelo nome. O Senhor continua: por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Quando Deus convoca, toda a criação vem. Aliás, isso é próprio da palavra de Deus, tem dito isso nos MDAs. A palavra de Deus não pode não ser ouvida. Ela é audível até para a matéria inerte. Essa é uma característica exclusiva da palavra de Deus. Até a pedra ouve Deus. Palavras humanas e outros sons quaisquer não são dessa natureza. A palavra de Deus é assim porque ela é o próprio Deus. O Verbo é Deus. Pensemos em termos de céus, pensemos na nossa galáxia, na Via Láctea. Só na nossa galáxia, o sistema solar é uma poeira dentro da nossa galáxia. Ele é quase nada. Só na nossa galáxia existem 100 bilhões de estrelas. A distância média entre essas estrelas, quantas? 100 bilhões, só na nossa galáxia, só na Via Láctea. A distância média entre essas estrelas, de uma para outra, na média, é de 50 trilhões de quilômetros. Isso é uma chamada constante antrópica. Isso é uma medida que se repete inúmeras vezes na nossa galáxia, tornando possível a existência de vida humana, por isso antrópica. Se as estrelas estivessem mais perto ou mais longe umas das outras, as órbitas interfeririam umas nas outras e a galáxia sucumbiria. Não haveria possibilidade de vida. Vamos imaginar melhor o que seria essa distância de 50 trilhões de quilômetros, que é a distância média entre cada uma, distância média entre si de duas estrelas, sendo que só nossa galáxia tem algo em torno de 100 bilhões de estrelas. Quando um ônibus espacial está em órbita, ele viaja a mais ou menos 27 mil quilômetros por hora. É uma velocidade alucinante, isso dá 8 quilômetros por segundo mais ou menos. É uma coisa absolutamente fora do normal. 8 quilômetros em 1 segundo, 8 quilômetros. Se uma pessoa pudesse entrar no ônibus espacial e viajar pelo espaço nessa velocidade absurda de 8 quilômetros por segundo, ela precisaria de 201.450 anos para cobrir essa distância de uma estrela para a outra só. Só que a nossa galáxia tem 100 bilhões. Se uma pessoa tivesse entrado, para a gente visualizar melhor ainda, no ônibus espacial, nos dias de Cristo, e começado a viajar do nosso Sol, que é uma estrela, para outra estrela que estivesse nessa distância mais ou menos de 50 trilhões de quilômetros,
Esse ônibus espacial que saiu do Sol na época de Cristo, hoje estaria a mais ou menos 1/100º da distância total. Só faltariam mais quase 200 mil anos para chegar lá. Lembrando que essa é a distância entre apenas 2 estrelas das mais de 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia. E a pergunta seguinte é: então, quantas estrelas existem no nosso universo? Há quem diga que o número de estrelas no universo é igual ou semelhante, se é que dá para dizer isso, né? Ao número de grãos de areia de todas as praias da Terra. Mas, viajando a 8 quilômetros por segundo, seriam necessários 201.450 anos para ir-se de um grão de areia ao outro, apenas. Isso é o universo. Os céus são demais. Em anos-luz, a distância média entre as estrelas da nossa galáxia é de 5,28 anos-luz. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o nome de cada uma delas. Ele é o Criador de todas, chamando uma a uma pelo seu nome. E diante dele elas são como poeira. Esse é o nosso Deus. Ele ultrapassa completamente o pensamento, né? Absolutamente além do pensamento. A pergunta de Isaías faz todo sentido. O que dizer do Criador dos céus se conhece cada estrela pelo seu nome, quem ele é? Deus diz: olhem para os céus. Quando você estiver em crise, quando houver desafios, quando necessitar de refúgio, olhe para cima. Por que Deus nos diz para compará-lo com as alturas? Ou para imaginá-lo a partir das alturas? Porque Deus não tem limite. Da nossa perspectiva, os céus também não têm limite. Deus é o Criador incriado de todas as coisas. Ele é o autoexistente, Ele é o infinito que criou esse maravilhoso e vastíssimo universo, diz a Bíblia, a partir do nada, e que mantém todas as coisas juntas, subsistindo até hoje. Há apenas uma entidade em nossa experiência que pode fornecer uma comparação, uma analogia à infinitude de Deus. Só há uma entidade que nos serve de comparativo quando pensamos na infinitude de Deus. Uma única imagem que pode fornecer essa analogia: a infinitude do universo. Somente as alturas dos céus dizem para nós da infinitude. A infinitude descreve, teologicamente falando, cada um dos atributos divinos. O poder é infinito, o conhecimento, a justiça, o amor. Por isso a Bíblia diz que as alturas nos ajudam a compreendermos a altura, diz Paulo, do infinito, incomparável amor de Deus. No Salmo 103, verso 11, nós lemos: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. É o infinito, é o sem fim, é o sem limites. Quão alto está o céu acima da terra? Quando se considera 50 trilhões de quilômetros entre grãos de areia da praia, nós somos levados a dizer que os céus são infinitamente altos. E desse tamanho infinito, ou seja, sem ter tamanho,
é o incomparável amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, diz Paulo, em que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Neste ponto da mensagem, a segunda parte, precisamos nos lembrar de uma dádiva preciosíssima, que só se tornou possível pela cruz de Cristo. Preste muita atenção. De um modo especialíssimo, de maneira absolutamente sem igual, todo seguidor de Jesus Cristo, toda seguidora de Jesus Cristo, pode afirmar em alto e bom som, de modo sem igual, de modo especialíssimo: Senhor, Tu és o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos especificar mais. Estamos falando de um privilégio, de uma dádiva especialíssima, concedida aos seguidores de Jesus Cristo, no dizer do próprio Jesus, nos seus instantes finais com os apóstolos, antes da crucificação, os instantes da última ceia. Jesus diz, isso está relatado em João 14: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, a preciosíssima dádiva de Jesus. O Espírito Santo, em outros termos, Jesus está dizendo: o Espírito Santo será o refúgio de vocês. Ele transformará o inóspito deserto em uma terra hospitaleira. O Espírito Santo. Eu e minha esposa, nas 2 vezes em que fomos a Bogotá, capital da Colômbia, ficamos maravilhados com o desenvolvimento de Bogotá. Mas não foi sempre assim. Em mais de 50 anos, o conflito armado entre o governo colombiano e as Farc deixou mais de 220 mil mortos. Poucas décadas atrás, a Colômbia era o mais absoluto caos. Certo dia, nos anos 90, isso é história real, nos anos 90, a pastora Maria Patrícia de Rodrigues orava pela paz na Colômbia. Ela é esposa do pastor Ricardo Rodrigues. Naquela época, os cristãos protestantes ou evangélicos, aqui eu estou sinonimizando, ainda que essas coisas não sejam sinônimas, eles não correspondiam naquela época sequer a 1% da população da Colômbia. A fé evangélica era quase inexistente. A pastora Maria Patrícia orava pedindo paz. Os sequestros eram comuns, a população vivia aterrorizada, não havia o mínimo respeito às leis. No dizer de uma colombiana, a própria pastora Maria Patrícia, a Colômbia, cito palavras dela agora, a Colômbia era um país insuportável para se morar. Eu lembro na minha infância, pessoas aqui dessa época lembram as inúmeras reportagens sobre cartel de Medellín, cartel de Cali. Aquilo era o caos, era bomba explodindo o tempo todo na Colômbia.
Um dia em que pastora Maria Patrícia orava pedindo paz para o seu país, o Espírito Santo sussurrou aos seus ouvidos: não peça paz, peça avivamento. Não peça paz, peça avivamento. E ele veio. A igreja começou a orar, e o Espírito Santo veio com poder. Eu já contei aqui o que aconteceu naqueles dias, quando nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma pessoa, nem da equipe de louvor, nem do auditório, ninguém numa igreja pequena de 50 pessoas conseguia mais ficar de pé, por causa da gloriosa, insuportavelmente gloriosa presença do Senhor. Pastor Ricardo Rodrigues, estatelado, olhando aquela cena, querendo entender o que estava acontecendo, quando uma senhora da alta sociedade colombiana veio, não era membro da igreja, veio à porta da igreja. Quando chegou na porta, tirou os calçados, foi até onde o pastor Ricardo estava e disse: pastor, o senhor sabe que eu não sou membro desta igreja, mas eu estava em casa quando o Espírito Santo me disse para vir aqui, porque ele estaria visitando a igreja hoje. Mas quando eu cheguei aqui na porta, ele me deu uma ordem: tira as sandálias dos teus pés, porque agora você está entrando em território santo. E ela disse: pastor, isso que está acontecendo aqui é o Espírito Santo. Poucos dias depois, pastor Ricardo fez um culto público em Bogotá, numa praça, na Praça Simão Bolívar. Até hoje acontecem esses cultos públicos lá, hoje com mais de 1 milhão de pessoas. É uma coisa fantástica, extraordinária. Mas aquela pequena igreja foi para a praça, e enquanto o pastor pregava, ele viu conhecidos traficantes se aproximando do lugar onde a igreja estava reunida. Eles estavam com uma caixa de som, um microfone, fazendo um barulho santo ali, aqueles pequenos corajosos. E quando os traficantes chegaram, o pastor Ricardo, que já os conhecia, gelou, disse: meu Deus, o que é isso? Senhor, nos livra, porque não eram dias bons da Colômbia. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando o pastor terminou de pregar, fez o apelo, os traficantes, vários deles vieram à frente, armados, e disseram: pastor, nós estamos aqui com armas, drogas, nós queremos nos desfazer de tudo isso, porque nós queremos o teu Jesus. Hoje você chega naquela igreja, como eu e minha esposa fomos, são mais de 100 mil membros. Isso não é uma história em quadrinhos, isso é um fato real. Nós vimos, nós estávamos lá. O Espírito Santo veio poderosamente sobre a Colômbia. Em 2016, os evangélicos, de acordo com um estudo feito por universidades católicas colombianas, em 2016 a fé evangélica suplantava 28% da população do país. Um sem número de guerrilheiros se converteu. Hoje as Farc e os governos, e o governo, estão em paz. Em junho de 2016, essa notícia está até hoje aí na rede, disponível. O governo colombiano e as Farc assinaram um acordo de cessar-fogo bilateral e definitivo. Isso é obra do Espírito Santo. Em 2016, eu estava andando por uma das ruas de Aquidauana, quando um líder religioso me abordou. Ele desejava saber o que Deus estava fazendo aqui na nossa igreja, porque Deus, por sua misericórdia, por sua graça, estava realizando algo aqui em 2016 e continua a realizar algo aqui. Antes que eu dissesse qualquer coisa para aquele líder religioso na rua, ele me pediu espontaneamente permissão para participar de uma das células da igreja e aprender. Mas eu preciso dizer uma coisa: o segredo da Pibal não são as células. Assim como o segredo da maior igreja evangélica do mundo, a igreja de Oido, na Coreia do Sul,
Recentemente faleceu o nosso querido pastor Paul Yong-cho, que por tantos anos pastoreou a igreja I8. O segredo da I8 também não são as células. O segredo do MDA em Fortaleza não são as células. Nem as células, nem qualquer outro método são por si sós segredo de avivamento. Não são. O segredo consiste em uma única pessoa, santa e incomparável, é o Espírito Santo. É Ele e mais nada e ninguém. Se essa única pessoa for desprezada, se essa única pessoa, Espírito Santo, for desobedecida ou subestimada, tudo será apenas obra da carne humana. De outro lado, se for Ele quem ordenar, se obedecerem ordens dele, se ele for seguido, qualquer pessoa prosperará, e qualquer obra, qualquer igreja prosperará em perspectiva divina. Se as ordens partirem dele e forem, obedecidas. Numa conferência para pastores em Los Angeles, um erudito espanhol, pastor Justo González, estava presente. Justo González é um cubano-americano, metodista, historiador, prolífico autor, teólogo, um contribuinte influente no desenvolvimento da teologia latino-americana. Foi perguntado para Justo González por que a igreja, ao longo da história, tem demonstrado grande dificuldade de manter um avivamento e de entregar as rédeas, o controle ao Espírito de Deus. Eu vou repetir essa pergunta porque a resposta é surpreendente. Foi perguntado para Justo González em Los Angeles por que a igreja, ao longo da história, tem demonstrado grande dificuldade de manter o avivamento, de entregar as rédeas ao Espírito de Deus. A resposta daquele estudioso da história da igreja foi curtíssima e absolutamente surpreendente. Ele disse: porque o Espírito Santo é um revolucionário. Porque o Espírito Santo é um revolucionário. O que Justo González estava querendo dizer com isso? O Espírito Santo, dizia ele, em outros termos, porá no chão, porá por terra tudo que não lhe agrada. Ele romperá, quando ele assumir o controle, ele romperá com todos os nossos esquemas. Ele demolirá com toda a nossa lógica humana, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se faça. E se o Espírito Santo fizer isso, enfim nossa alma encontrará paz. Enfim nosso povo encontrará paz. Enfim. Nesta noite entreguemos tudo, vida, tudo, todas as áreas da vida, ao Espírito Santo. Nós vamos nos render a Ele. Ainda que no início pareça se instalar o caos, mas Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vou ao final da mensagem. Na antiguidade, nos batismos de novos cristãos, eram feitas afirmações de fé, as chamadas declarações de fé. Num único termo, os credos.
A palavra credo em latim é eu creio. Nos batismos eram afirmados, declarados os credos. Com o passar do tempo, esses credos foram elaborados na forma de dogmas, de regras doutrinárias. Foram declarados esses dogmas pelos bispos, pastores, nas suas ordenações, nas consagrações para bispado, para pastorado. Um dos credos mais importantes, que sintetiza a nossa fé, foi promulgado pelo primeiro concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. É o credo niceno. Esse credo foi melhor elaborado, ele teve alguns retoques no concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Surgiu então o chamado credo niceno-constantinopolitano. É uma declaração de fé aceita pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa Grega, pelas demais igrejas ortodoxas orientais, pela Igreja da Inglaterra, Igreja Anglicana, pela maioria das denominações protestantes, incluindo luteranos, batistas, presbiterianos, metodistas, etc. Leio o credo niceno-constantinopolitano, síntese da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de luz, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, ou seja, da mesma substância, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, diga comigo, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Credo niceno-constantinopolitano prossegue dizendo: Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, católica aqui é o latim, universal ou mundial, sem fronteiras, para todos os povos. Repito, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e vida do mundo que há de vir. Amém. O credo niceno-constantinopolitano abarca um chamado a que adoremos Pai, Filho e Espírito Santo. Isso concorda perfeitamente com a compreensão de Paulo. Se adoramos o Senhor, na teologia paulina, adoramos o Espírito, pois o Espírito é o Senhor. E adorando o Senhor, que é o Espírito, tornamos-nos cada vez mais parecidos com Ele, como diz o Salmo 115, tornem-se semelhantes a Ele, a eles todos os que os adoram. Só que o Salmo fala isso pejorativamente em relação aos ídolos. Isso é de modo positivo aplicado em relação a Deus. Quem contempla o Senhor e o adora, se assemelha a Ele. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo 3. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Olha o que Paulo vai dizer, verso 17. Estou lendo 2 Coríntios 3, verso 17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito.
E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Paulo fala de uma contemplação do Espírito de Deus, de um estar diante do Espírito em adoração, porque Ele é Deus. E nessa comunhão, ir parecendo com Ele. Nós poderíamos citar agora Gálatas 5, né, amados? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há nenhuma sentença pesando contra quem anda nessa contemplação do Espírito. A Confissão de Fé de Westminster, ou seja, da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, diz: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai. Vamos dizer isso juntos: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Confissão de Fé de Westminster prossegue dizendo: não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. O culto é exclusivo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos hinos em uso há séculos. Esse é o finalzinho da mensagem. Muitos hinos há séculos cantados pelo cristianismo dão louvor ao Espírito Santo. Por exemplo, Glória Patri, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos. Amém. Uma doxologia que está presente no cantor cristão, hinário que foi utilizado pelos batistas, algumas igrejas batistas ainda utilizam por longos anos. A antífona, hino número 1. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo, santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, aleluia. A ti louvor, ó Deus Espírito Santo. Paulo faz uma advertência em Efésios capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Que tudo que for dito por vocês sirva de ajuda para o bem e encorajamento daqueles que vos ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Eu vou reler, porque esse verso não pode ser esquecido do seu contexto. Não podemos fazer a leitura esquecendo-nos do contexto. Vou reler. Não saia da vossa boca, estou em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Que tudo que for dito por vocês sirva de ajuda para o bem e encorajamento daqueles que vos ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vos marcou com um selo, como garantia da vossa libertação. Façam desaparecer do vosso meio todo mau humor, assim como a cólera, o ódio, as discussões, tal como as injúrias e as revoltas rancorosas. Em vez disso, sejam uns para com os outros amáveis e compreensivos, perdoando-se mutuamente,
tal como Cristo também vos perdoou. Nós vamos nos render a Ele e dizer para Ele: Espírito Santo, nós não queremos te entristecer. Ó Senhor, tenhas a liberdade. Vamos nos render a Ele. O Espírito Santo é o Senhor que chama e que envia. O último texto que eu quero ler a vocês está em Atos capítulo 13, versos 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, apartem para mim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa obra é minha. Eu quero que Barnabé e Saulo sejam consagrados para a minha obra agora. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, os mandaram embora. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo disse: eu quero Barnabé e Saulo nessa minha obra. E o Espírito Santo os enviou, os acompanhou, era o amigo e Senhor da missão. É absolutamente natural que todo aquele que foi chamado, enviado pelo Espírito de Deus, comungue com Ele, converse com Ele, apresente-lhe medos e súplicas e diga: ó Senhor. Desenvolvamos dia a dia a amizade com o Senhor da igreja, com o maravilhoso Espírito Santo. Honremo-lo, adoremo-lo, demos-lhe a glória, a Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus Espírito Santo, glória na igreja e para sempre. Amém. Por favor, fique de pé no seu lugar.